O que mais me surpreendeu nessa história da Marielle, do assassinato da Marielle e do Anderson, em março de 2018, foram duas coisas. Primeiro, ocorreu um mês depois da intervenção militar. Isso já me chamou a atenção. Eu lembro que quando aqui em São Paulo eu soube, eu falei, não é possível que eles tiveram essa ousadia, porque uma coisa que é muito recorrente na cena criminal é uma certa... muito pragmáticos, porque eles não Cara, querem ser presos e querem aqui, ganhar o máximo de dinheiro possível. aqui nas redações do Rio, o estar pasmo era equivalente. Ninguém acreditava naquilo. Uhum. Ninguém Porque acreditava. houve Olimpíada, Copa do Mundo, os criminosos se retraem nesses momentos, né? Eles não compram eco, desde a Eco 92, né? Já era assim. E, e a gente estava com o momento, todos os holofotes da imprensa voltados para o Rio e o exército presente, né? Então era como se a milícia, e a gente depois soube que eram paramilitares que mataram, dissessem quem manda aqui no Rio somos nós, não importa o exército, não importa nada. Eu imaginava que essa desonra, esse desafio ao exército, iria fazer o exército mexer todos os pauzinhos para tentar fazer um tipo de intervenção nos batalhões dominados pela milícia, nas delegacias, e fazer uma espécie de reestruturação da polícia, né? E fazer tudo o que fosse possível para descobrir quem tinha matado a Marielle. Mas não foi isso que ocorreu, né? O Braga Neto, que era o responsável pela intervenção, e para piorar, depois dos dias seguintes, houve todo aquele trabalho de muitas pessoas ligadas ao que viria a ser depois o gabinete do ódio, passaram a espalhar fake news sobre a Marielle, né? Aquela coisa degradante, né? Aquela coisa deprimente, ela estava ainda sendo enterrada, começam a inventar mentiras, né? Uma coisa muito escandalosa, baixa moral, assim, uma coisa terrível. E essas pessoas, e o próprio presidente que está ligado a isso, assume a presidência, e um apologista a essa violência paramilitar assume a presidência, e o Braga Neto vai ser um dos homens fortes, né? Junto com todo esse grupo militar que fazia parte dessa patota, né? Isso é uma coisa que me chama atenção. Outra coisa que eu acho bem importante nessa cena do assassinato da Marielle é que no primeiro momento se imagina que é um crime perfeito, né? Que não se sabia quem tinha matado. Aí arruma-se um falso culpado, que é o Marcelo Siciliano e Orlando Curicica, depois de 2 meses, entregam para a polícia os falsos culpados da morte dela. A partir daí, o Orlando Curicica, percebendo que está nas cordas, ele resolve falar. E ele conta a história de 10 anos de assassinatos que aconteceram, que eram iguais aos que tinham vitimado a Marielle e o Anderson, com os mesmos procedimentos, as mesmas armas, até o mesmo tipo de rajada usada. Ou seja, quando o assassinato da Marielle acontece, do Anderson, no dia seguinte já tem 10 anos de assassinatos que poderiam indicar 3 ou 4 principais grupos de suspeitos. E a polícia finge que isso não existe. E dá de barato e começa a se vender a história que era um crime muito bem planejado e que eles não tinham nenhum tipo de suspeita, né? Então, uma coisa que vem à tona, que o caso da Marielle ajuda, é essa relação próxima que a divisão de homicídios e que o assassinato, o mercado de assassinatos que havia sido criado no Rio de Janeiro, uma espécie de pistolagem 2.0, alguma coisa assim, feita por pistoleiros vindos egressos do BOP, com cursos de sniper e com ligação com os investigadores de homicídios que mantinham os crimes deles impunes, né? Esse comércio da morte no Rio, para mim, foi muito surpreendente o envolvimento dos investigadores nesse caso. E para mim a pergunta que ficou é a seguinte: por que que alguém mandaria matar a Marielle um mês depois da intervenção? É óbvio que está sendo investigado, agora já tem alguns principais suspeitos, já se falou de Domingos Brazão, agora está se falando em Cristiano, eu esqueci o sobrenome dele, lá da região de Curicica também.
São alguns dos nomes que foram citados, mas a minha pergunta é a seguinte: será que eles atuaram para benefício do grupo deles criminoso, do grupo deles? Então, no caso, inclusive, o Rony Lessa, será que eles estavam tentando alguma ação estratégica miliciana? E qual que é a minha pergunta? Eles ficariam muito visados, isso seria prejudicial, me parece uma hipótese que eu não engulo. Ou eles estariam se vingando de alguma ação política, talvez a proximidade da Marielle do Freixo, que fez algumas ações que ajudou a fragilizar o grupo, será que eles estavam tentando se vingar dela? Ou poderia haver algum tipo de motivação política relacionada à fragilização do Exército e das Forças Armadas na intervenção? Porque qual que foi a história que a gente se esquece? Quando começa a intervenção, é uma medida que o Temer tira do bolso, no momento que a reforma da Previdência tinha se fragilizado, e ele não tinha como se cacifar para a eleição de 2018. Ele estava muito fragilizado e estava tentando, de alguma forma, conseguir barganhar um apoio político maior na eleição. E ele tira essa intervenção da Cartola. O Exército, que já vinha criticando o Temer abertamente, fica indignado com a intervenção por ser usado por um político visto como corrupto para ganhar cacife na eleição de 2018. Então, até que ponto uma linha dura, insatisfeita com a Nova República e com esse momento, voltaria a repetir algo que eles já faziam desde 82, 81? Não é uma afirmação de forma alguma, porque não existem elementos suficientes para afirmar qualquer coisa, mas é uma pergunta, né? Em 81, 80, explodiram mais de 40 bombas no Brasil, e muitas delas no Rio de Janeiro, culminando com o atentado do Rio Centro, que explodiu na bomba no colo de 2 militares, para tentar reverter a abertura que estava acelerada depois da lei da anistia, da redemocratização, eleição de Brizola e tudo mais. Qual que era a estratégia? Você começa a explodir bombas, cria uma sensação de medo e de desespero das pessoas, e assim você pede um governo mais duro e mais forte, né? Foi essa a estratégia do momento. E essa linha dura permanece na história, junto com os grupos vigilantistas, de extermínio, junto com o jogo do bicho. Até que ponto, nesse momento da intervenção, quando você tem um exército desacreditado, porque o presidente corrupto vai tentar se reeleger usando o Exército, ou vai tentar ter um cacife eleitoral maior em 2019 usando o Exército, e os próprios militares já vinham denunciando o Temer, até que ponto algumas pessoas que dialogam nesse universo paramilitar e da linha dura pensou em criar algum tipo de confusão para desmoralizar o Exército durante a intervenção? É uma pergunta que eu faço, mas eu acho que é uma pergunta que faz sentido diante do histórico que a gente tem desse tipo de ação e diante das pessoas que estavam envolvidas com o assassinato da Marielle, não que tenha sido algo orquestrado, mas poderia ter sido uma iniciativa da própria linha de frente desses grupos para criar um ambiente desfavorável aos comandantes da intervenção, né? E politicamente aos representantes do governo da época, né, que era muito mal visto pelos militares. É uma pergunta, e essa pergunta nunca foi enfrentada e nunca foi muito levada em consideração nas investigações. Mas eu acho que uma pergunta interessante, uma hipótese interessante da gente prestar atenção.